legado, é uma missão confiada a alguém, por uma pessoa que está indo embora. Deixa um legado. E nós vamos falar sobre um legado de fé, baseado em dois personagens bem interessantes, chamado Eliseu e Elias. Nós estudamos na segunda-feira sobre Eliseu, e nós vamos ver que Elias deixou um legado para Eliseu, uma missão a cumprir. E nós vemos bastante congressos, bastante ministrações, onde as pessoas pegam por base o pedido de Eliseu para Elias. Quem era Eliseu, quem era Elias? Os dois profetas, um dos maiores da Bíblia, né? Elias, seu sucessor Eliseu. E eles pegam aquela parte onde Elias vai ser ascendido ao céu, e Eliseu fala assim: olha, eu quero porção dobrada do seu espírito. E aí Eliseu recebe a porção. E aí nós pegamos algumas ministrações, alguns congressos, onde fala, a palavra vai ser sobre porção dobrada do espírito de Elias. E muitas vezes nós pegamos essa palavra assim, bastante na correria, e fizemos uma oração. Quem nunca fez essa oração, ou quem já ouviu alguém fazer essa oração? Senhor, eu quero porção dobrada do teu espírito, Senhor. Mas claro que nós nunca vamos conseguir isso, né? Porção dobrada do Espírito do Senhor. Nós vamos conseguir porção dobrada do Espírito de Elias. Então Elias foi o que deixou um legado para Eliseu. E Eliseu foi o profeta abençoado, que deixou assim inúmeras lições para nós. E hoje nós vamos aprender uma linda lição através desse personagem chamado Eliseu. Eliseu, ele nos inspira. Eliseu, ele nos inspira. E Eliseu traz para nós assim um amor a Deus. Amor a Deus de uma forma sensacional. É inspirador, Eliseu. Seu chamado, sua fidelidade, seu compromisso e a sua humildade. Características que devem fazer parte da nossa vida: fidelidade, humildade, disposição para servir ao Senhor e disponibilidade para servir ao Senhor. Vamos começar então com esse legado de fé de Eliseu. Eu quero assim ler um verso para nós pegarmos uma base na Bíblia. Livro de 2 Reis, capítulo de número 2 e o verso 9 só. Lembrando aos irmãos que legado é a missão que nós deixamos para as pessoas que vêm após nós. Quando nós falamos de igreja, nós precisamos de deixar um legado para os irmãos que estão vindo, sucessores. Quando o pastor Elias não estiver mais aqui pregando, quem que vai estar? Qual legado que ele vai deixar? Qual a missão que ele vai deixar? Quem vai substituir e vai dizer: olha, eu quero seguir esses passos, porque eu aprendi. Olha o verso que nós vamos ler. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, eles quem? Elias e Eliseu. Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O profeta Eliseu, ele foi muito audacioso nesse pedido para Elias. Elias era o profeta que representava Deus na época, trazendo a mensagem de Deus. E Eliseu
ele foi chamado para ser o sucessor de Elias. Quando Eliseu recebe o convite, ele prontamente aceita. E aí ele passa a seguir os passos de Elias, caminhar junto, estar junto, aprendendo o ofício de profeta. E aí Elias tem agora o seu auxiliar, que é Eliseu. E Eliseu, com toda a disposição de aprender, está ao lado de Elias, dizendo: olha, quando Elias não tiver mais, eu vou dar continuidade. Está ali Elias ensinando Eliseu. Mas chega um período que está próximo de Elias será ascendido ao céu. Elias começa a pedir para Eliseu não o seguir. Não precisa. Pedindo para Eliseu, dizendo: fica aqui, que eu vou ao Jordão. Fica aqui, que eu vou a Jericó. E quando ele falava assim, Eliseu dizia: não, meu senhor, eu estou ao seu dispor, eu vou junto. Eu estou junto. Elias dizia para Eliseu: fica aqui. Eliseu falou assim: não, eu larguei tudo para seguir a ti, então eu vou aonde o Senhor for, eu estou junto. Disponibilidade, amor, serviço. E de repente acontece o que nós lemos. Elias é ascendido ao céu. Antes dele ser ascendido, ele para Eliseu e fala assim: ó, agora é com você, pede o que você quiser. Ele não pediu riqueza, ele não pediu sabedoria, não. Ele falou assim: eu quero o dobro do espírito seu, a sua ousadia, a sua determinação, a sua coragem, esse espírito que repousa sobre você. Eu quero a porção em dobro daquilo que repousa sobre você. E sabe o que Elias falou para Eliseu? Você pediu dura coisa, mas isso vai ser concedido a você. E aí, quando ele está subindo, Elias deixa cair a sua capa. Eliseu pega a capa, e a partir dali Deus começa a fazer uma obra linda na vida de Eliseu. Eliseu surge na narrativa bíblica como uma figura de fé, coragem e fidelidade. Repita comigo assim: fé, coragem e fidelidade. Amados, nós estamos numa caminhada, e nós precisamos de fé, nós precisamos de coragem, e nós precisamos de fidelidade em nossas vidas. Nós estamos caminhando igual Elias e Eliseu, e nós precisamos ter isso em nós: fé, coragem e fidelidade. Eliseu, ele é escolhido por Deus para suceder Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Elias era o representante de Deus, aquele que representava Deus. E Eliseu, ele toma a atitude no seu coração de falar para Elias: eu estou topo, eu estou disposto a seguir você, a ajudar você, a dar continuidade àquilo que Deus colocou em suas mãos. A passagem que nós lemos de 2 Reis 2:9 traz para nós um momento crucial, o momento em que Eliseu expressa seu desejo de testemunhar, a partir daquele momento, testemunhar as maravilhas do Senhor.
Esse episódio nos ensina lições profundas sobre fé, obediência e legado espiritual. Aleluia! Esse momento de passar o cajado, de passar o bastão, esse momento para passar aquele que vai dar continuidade ao legado de fé. Elias convida a Eliseu, e esse toma uma grande decisão na sua vida, a decisão de servir e adorar e proclamar o nome do Senhor para aquela nação que ele fazia parte. É um exemplo para nós, um exemplo de fé, obediência e vontade de anunciar a palavra de Deus ao coração do povo. Eliseu é para nós uma pessoa que podemos assim imitar, podemos aprender com a sua disposição. E eu quero ministrar nessa noite sobre 3 importantes tópicos dessa palavra. Primeiro tópico, o chamado de Eliseu. Como que foi o chamado de Eliseu? Eliseu estava trabalhando a terra, e Eliseu era um empresário. Eliseu era um empresário da época. Eliseu era uma pessoa comum, e ele estava trabalhando a terra com 10 juntas de bois. 10 juntas de bois naquela época, se trouxermos para os nossos dias de hoje, é correspondente a 5 a 10 tratores para trabalhar a terra. Eliseu era uma pessoa de bem. Eliseu era uma pessoa de posse. Eliseu era uma pessoa rica. Era um pequeno empresário. Mas quando Elias chega para Eliseu e fala assim: ei, vem e segue-me, ele simplesmente deixou tudo para servir a Elias e aprender o legado da fé que Elias tinha. Ele abandonou tudo para seguir Elias. Quem era Elias? Elias era o representante de Deus na terra. Elias era aquele que trazia a palavra de Deus à terra. O povo de Deus tinha o ensino de que quando eles via um profeta, eles honravam aquele profeta e dizia: ali está passando um homem de Deus. Eliseu tem essa experiência. Quando Eliseu passava, a lição que nós aprendemos na segunda-feira, Eliseu passava numa casa onde ali tinha uma mulher rica, uma pequena empresária, e ela olhava a postura de Eliseu e o servo de Eliseu na época, que passava por ali. E essa mulher chega para o seu marido e diz assim: bem, estou vendo que esse homem que passa junto com esse moço, ele é um santo homem de Deus. Santo homem de Deus. E ele passa por aqui e muitas vezes pede água, muitas vezes come um alimento. Bem, vamos fazer aqui no fundo para eles um quarto. Vamos colocar ali uma cama, vamos colocar ali uma escrivaninha, vamos colocar ali uma luz, para que quando ele passar por aqui, ele possa repousar, descansar, possa ler a palavra, possa ali sentar e comer e se alimentar com dignidade. Ninguém pediu para aquela mulher fazer isso, mas havia uma tradição naquele povo, que quando eles viam um profeta, eles diziam: aí vai o representante de Deus, aonde é anunciada a palavra de Deus. Amados, para nós hoje é a igreja. Quando você olha a igreja é um local aonde Deus habita
e aonde Deus fala conosco, sim ou não? Quando nós queremos ouvir uma palavra de instrução para nós vamos aonde? Na igreja. Nós pegamos a Bíblia e ouvimos a Bíblia, ou lemos a Bíblia. É a palavra de Deus falando aos nossos corações. Por isso, amados, aquele povo foi ensinado e instruído. Quando eles iam até o profeta, eles iam com uma oferta, eles iam com uma dedicação, eles iam com uma bênção na sua mão, porque os profetas não tinham renda, profeta não tinha salário, profeta vivia daquilo que o povo doava, abençoava. E quando Eliseu, ele é chamado por Elias, ele deixa a sua empresa, deixa o seu pequeno negócio, deixa os bois, deixa o maquinário, e ele fala: agora eu vou seguir o profeta e vou trabalhar para o Senhor. A disposição de Eliseu. E o que ele faz? Ele pega e mata os bois, faz um assado, convida os amigos, a família, pega e assa os bois e come, pega as carroças, os maquinários que eram de madeira, queima todos eles, não deixa nada. Sabe por quê? Eliseu estava dando uma lição para nós. Ele falou: eu não quero que nada do meu passado me prenda, porque a partir de hoje eu tomo a decisão de servir e amar a Deus de todo o meu coração. Decisão. O chamado de Eliseu é lindo. O chamado de Deus para a vida de Eliseu é lindo. 1 Reis 19, 19 a 21. 1 Reis 19, 19 a 21. Diz ali esse texto, assim 1 Reis, está ali. Partiu pois Elias dali achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Verso 20, então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. A decisão de servir e amar a Deus de todo o coração. É linda essa história de Eliseu. Deus chamou Eliseu para ser profeta. Sua preparação envolveu um processo de aprendizado, fidelidade e disposição. Deus também está nos chamando nessa noite, amados. Deus também chama eu e você nessa noite a amar a Ele de todo o nosso coração, a servir a Ele com todo o nosso coração, a amar a sua palavra, amar a sua casa. É o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. Nós aprendemos muito quando alguém nos ensina. Você começa a aprender, alguém te ensinando as palavras, você começa a aprender. Mas, amados, nós aprendemos 4, 5 vezes mais quando nós imitamos aquele que está nos ensinando. Quando você começa a imitar aquele que está te ensinando. Às vezes nós queremos que os nossos filhos aprendam conosco, mas a nossa maneira, a nossa maneira de se portar não condiz com aquilo que os nossos filhos devem aprender. Escute bem isso. Que legado você está deixando para os seus filhos de amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo? Seus filhos repetirão aquilo que você deixou. Qual o seu legado? Qual o seu exemplo? Se você bebe, os seus filhos irão beber mais do que você. Se você se droga, os seus filhos serão dependentes mais do que você. Por isso, elimina da sua casa
aquilo que você não quer ver os seus filhos fazendo. Elimina da tua casa. Deixa um legado de exemplo para eles. Fidelidade e disposição. A preparação de Eliseu envolveu um aprendizado, um processo de aprendizado, fidelidade e disposição. Assim como Eliseu, somos chamados por Deus em nossas vidas comum. Eliseu era um homem comum. Ele não tinha pai profeta. Ele não tinha pai levita, não. Ele era um homem comum. E Deus disse através de Elias: vem, segue-me, eu tenho uma obra na sua vida. O que Eliseu disse? Eis-me aqui. Pegou os seus bois e matou os bois, comeu. Pegou os carros, queimou. Porque ele dizia assim: eu não quero deixar nada, para quando eu passar dificuldade, meu coração vai dizer: volta, ei, volta. Não, ele disse: eu quero ficar livre do meu passado, porque a partir de hoje, eu sou uma nova criatura, eu sou um novo homem, uma nova mulher. Ei, assim como Eliseu, somos chamados por Deus em nossas vidas comuns, para realizar propósitos extraordinários. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: ei, Deus tem um propósito lindo na sua vida, extraordinário. Todos nós temos um propósito, amados. Ninguém é inútil. Ninguém é inútil. Ninguém é inútil na casa de Deus. Ninguém é inútil. Todos nós somos úteis na casa do Senhor. Temos uma utilidade maravilhosa. Agora, a pergunta é: eu e você, estamos disponíveis para Deus nos usar? Olha só o que diz aqui. Estamos disponíveis? Deus chamou a Eliseu e chama também a cada um de nós para viver grandes propósitos extraordinários. Esteja atento, amados. Esteja atento, amadas, ao chamado de Deus na sua vida, na sua rotina diária. Deus está te chamando e está dizendo: ei, eu tenho uma obra na sua vida. Eu tenho uma obra na sua vida. Deus está falando nessa noite: eu tenho uma obra na sua vida. Você não é um inútil. Eu posso usar você. Pastor, mas eu sou tão limitado. Ei, Deus gosta disso. Deus gosta de pessoas limitadas. Aqueles que se acham que não vão dar conta do propósito. Mas Ele se disponibiliza. Esteja atento ao chamado de Deus na sua vida. Esteja atento ao chamado de Deus na sua rotina diária. A preparação muitas vezes ocorre no anonimato. Antes de grandes missões, nós somos chamados no anonimato. Não pensa que nós vamos nascer grandes, não. Vamos começar pequeno, 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 e vai crescendo. As grandes missões começaram com pessoas disponíveis nas pequenas coisas, na sua rotina diária, disseram sim para o chamado de Deus para a sua vida. E hoje, grandes missões estão sendo realizadas. Esteja atento ao chamado de Deus na sua vida. Por favor, olhe de novo para essa pessoa e fala: Deus tem uma obra linda na sua vida. Ele quer usar você. Deus está te chamando nessa noite
igual chamou a Eliseu. A pergunta é: você está disponível? Quando você olha as cadeiras vazias do seu lado, será que não era um amigo seu que precisava estar ali? Será que não era uma amiga? Alguém que compartilhou com você dizendo: olha, eu não sei o que fazer. E você tem a solução na sua mão. Você sabe, é só abrir a boca e dizer: ei, Deus tem uma obra linda na sua vida. Se você amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo, ei, Deus vai cumprir os propósitos dele na sua vida. Às vezes as pessoas nos procuram, elas não querem nada, só querem ser ouvidas. E Deus está dizendo: ei, eu quero fazer de você um canal de bênção na vida das pessoas. Mas nós não estamos disponíveis igual Eliseu. Precisamos nos disponibilizar. A preparação muitas vezes ocorre no anonimato, antes das grandes missões. Aleluia. Estar aqui pregando, estar aqui ministrando para vocês, estar aqui vendo a pastora Rosilda aqui ministrando, não é? Faz assim, faz sentido quando Deus nos chamou e a gente fazia pequenas coisas para Ele. Foi grandes missões, não. Começamos com pequenas coisas. Eu comecei ensinando para 5 pessoas numa escola bíblica, no domingo à tarde. Não tinha condições de comprar uma camisa e uma gravata e uma calça social. Eu tinha só a roupa jeans, camiseta. E aí os irmãos fizeram uma oferta e disseram assim: olha, está aqui a roupa, porque na igreja que nós servíamos, Igreja Brasil para Cristo, na rua Tanque Velho, em Várzea Paulista, Vila Popular, Várzea Paulista, São Paulo, essa igreja na rua Tanque Velho, era a Igreja Brasil para Cristo. E eles me deram uma camisa azul, uma calça meio vinho de linho, e uma gravata vermelha, quase sendo roxa, para combinar com a calça de vermelho. E disseram: aqui está a roupa de linho, agora você pode ensinar. E ali eu fui ser professor da escola bíblica. A pastora Rosilda começou cantando lá naquela igreja. Lá eu comprei o primeiro playback para ela, de Cassiane. E ali começou o legado. Hoje nós estamos aqui, na frente dessa grande igreja, já partindo para 17 anos aqui. Mas o nosso chamado começou lá. Estávamos atentos, atento. Deus está nos chamando. Perseguição, dificuldade, humilhação, apontamento, faz parte. Mas o nosso coração era o coração de servo, servir. Era um coração perdoador, um coração de alguém que queria fazer alguma coisa para o Senhor Jesus. E olha onde nós estamos, vendo ela cantar aqui com as suas mãozinhas ali debilitada, né? E eu falei assim: meu Deus, perdoe, amados, me perdoe, pastora, mas nós estamos na melhor fase da nossa vida. Estamos na melhor fase da nossa vida. Amados, quem limpava a igreja, quem encerava a igreja, era nós. E o Senhor falou assim: olha, essas pequenas coisas
eu vou te colocar em um lugar onde você mesmo vai se surpreender. Surpreender. Deus enviou pessoas na nossa casa para ver como que nós iríamos tratar essas pessoas. Pessoas que não tinham nada. A gente jogou para dentro de casa e falou assim: ei, Jesus tem uma obra linda na vida de vocês. Não estou falando para você fazer isso, eu estou falando que nós fizemos isso. Aprendemos a tirar do corpo a roupa e dar, sem querer nada em troca, porque as pessoas não tinham nada para dar em troca. Mas ali nós estávamos semeando uma semente de amor a Deus acima de todas as coisas. Deus está nos chamando para um propósito lindo, amado. Esteja atento. Não vai pensar que você vai começar aqui em cima, ser o pregador. Não, amados, esqueça isso. Aqui o tempo é muito curto, e tem pessoas boas demais. Mas Deus está chamando você, para anunciar o seu amor lá na rede social, que você passa só um dedinho assim, olhando os comentários ali, coisas, perseguições, crítica, só coisa ruim, e você não lança nenhum versículo dizendo: ei, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, nem esse verso nós não colocamos. Pessoas estão morrendo, e Deus está dizendo: ei, eu tenho uma obra na sua vida, você é um Eliseu, levanta! Ei, esteja atento ao chamado de Deus na sua vida. Há um legado esperando por você. Quantos acreditam? Pode dizer amém? O segundo tópico é a decisão de seguir. Depois do Elias chamar Eliseu, Eliseu diz: eis-me aqui. Eliseu tinha uma decisão a tomar: permanecer na sua rotina ou seguir Elias. O que Eliseu fez? Ele estava trabalhando, amados. Ele estava cultivando ali a terra. Ele estava ali suando a camisa. Quando o profeta Elias chega e fala assim: Eliseu, vamos, tem algo melhor para você. Sabe o que é melhor do que trabalhar no serviço braçal? É ouvir o chamado do Senhor e se disponibilizar. Se disponibilizar. Chamado de Deus para a sua vida. Quantos de nós teríamos coragem hoje de deixar tudo para seguir ao Senhor e fazer só a obra dele? Uma pergunta difícil, né? Pastor, mas o que eu vou comer amanhã? Eliseu não pensou. Eliseu não pensou, pastora. Eliseu não pensou. Amados, qual é o trabalhador que não gosta de dinheiro? Fala para mim. Você trabalha por quê? Qual a motivação? Pastor, eu trabalho porque gosto. Para de mentir. Ninguém trabalha porque gosta. Você trabalha porque no final do mês você vai receber um salário, e esse salário é que você paga as suas contas. Você trabalha porque, não, quero receber. Gosta de dinheiro, né? Eliseu, quando Elias chamou, ele falou assim: é agora, estou pronto. Vou te seguir agora. Você deixa só dar um beijo nos meus pais? E foi embora seguir a Elias. Eliseu tinha uma decisão a tomar, e ele tomou essa decisão. Ele falou assim: eu vou servir ao Senhor e amar ao Senhor. Ele não se preocupou com as outras coisas. Sabe por quê? Ele entendia que Deus ia acrescentar as outras coisas. O que você precisa, Deus pode fazer. Olha para a pessoa que está do seu lado. De repente ela está preocupada com alguma coisa. Fala para ela isso. Fala assim: o que você precisar, Deus
tem muito mais para te dar. Muito mais. O primeiro livro que eu li, o livro Olhai os Lírios do Campo. E eu fiquei tão extasiado quando aquele livro dizia, né? Ei, olhai os lírios dos campos. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como os lírios do campo. Aquela cor dos lírios. Sabe quem que produz aquela cor? Deus. A pastora Rosilda foi num lugar lá na Suíça, que é um mar de tulipa. O mar de tulipa, assim. Quando ela tirou foto naquele mar de tulipa, que as flores estavam todas assim para cima, eu disse, meu Deus, que lindo é isso. Esse mar de tulipa. Sabe que quem dá as cores daquelas tulipas ali, variadas cores, lindo. Sabe quem sustenta os passarinhos? Nenhum deles trabalha. E o Criador não deixa nenhum deles passar fome. E são só animais. Só animais. Agora imagina, nós que somos a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Será que Ele não vai ter cuidado conosco? Será que a nossa ansiedade, a gente pode acrescentar um dia a mais de vida a nós? Será que nós podemos acrescentar 1 centímetro a mais a nossa estatura com a nossa ansiedade? Se Deus cuida de todas as coisas, será que Ele não vai cuidar de nós? Eliseu, ele tomou uma decisão e disse, eu vou fazer o que Deus me chamou. Sua resposta foi o compromisso de deixar os bois, e ele correu até após Elias. A decisão de seguir o Senhor exige entrega total e disposição de abandonar o que nos prende ao passado. O que prende eu e você? Dinheiro? Bens? Riqueza? Família? Profissão? Quando Eliseu pede para Elias, para ver ele partir, nesse texto que nós lemos, Eliseu estava dizendo, ei, eu quero estar junto com você em todos os momentos, eu não vou deixar. Por quê? Porque eu deixei tudo para seguir você. Decida seguir a Deus com toda a sua alma. Esteja disposto a aprender, a testemunhar as suas maravilhas. Esteja disposto a seguir ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Você vai testemunhar as maravilhas do Senhor. Você não vai ficar contente se passar um dia sem pregar a palavra do Senhor a alguém, sem dizer a alguém que Deus tem uma obra linda na vida dela. Vou para o último tópico. O legado de Eliseu. No momento da sua sucessão, Eliseu demonstra fé e desejo de receber a bênção de Deus. É o que nós lemos. Elias ia subir e Eliseu disse assim, eu quero estar com você. Elias disse, fica aqui, não precisa você seguir eu. Você já tem um chamado, fica aqui. Ele disse, não, o meu chamado é estar aos seus pés. No momento da sua sucessão, Eliseu demonstra fé e desejo de receber as bênçãos do Senhor. Deus está chamando a cada um de nós, amados, mas só vai fazer a diferença aqueles que têm o desejo de fazer algo para o Senhor. Quando a palavra de Deus queima no seu coração. São os Eliseus da vida.
Os Eliseus da vida é aqueles que se desprendem do passado e falam: eu quero Deus na minha vida, e acabou. Eles tomam a decisão bruta. Eles têm um desejo de receber as bênçãos do Senhor. Para você receber algo extraordinário, você tem que ter uma ação extraordinária. Você tem que sair do comum para receber algo do Senhor para a sua vida, que seja no âmbito extraordinário. Pastor, eu quero viver algo extraordinário. Então faça algo extraordinário para o Senhor. Ele vai responder à sua altura. Pastor, eu vou me entregar mais bem pouquinho ao Senhor, né? Eu vou talvez, se der tempo no culto. Eu não quero compromisso, sabe? Compromisso com a igreja. Eu não quero compromisso com a obra. Ei, amados, não foi esse o chamado de Eliseu, desculpa. Eliseu, ele teve o desejo de fazer algo para o Senhor. Eliseu disse: eu estou pronto. E Elias falou: e aí? Ele falou: deixa eu só dar um beijo nos meus pais. E eu estou pronto para te seguir. Acabou com os bois, acabou com uma empresa, não deixou nada para ele não correr o risco de abandonar o campo e voltar. Porque servir a Deus, amados, muitas vezes é dificuldade que nós vamos enfrentar, é Deus trabalhando em nós. O homem empresário rico, agora ele passava na frente da casa de uma mulher, e essa mulher era tocada por Deus para dar um prato de comida, mas aquele homem seguiu o propósito dele. O propósito dele era fazer a obra de Deus. Eliseu, eu amo a passagem de Eliseu, quando ele recebe na porta da sua casa um homem chamado Naamã, rico, poderoso. Esse homem trouxe 10 jumentos carregados de roupas, ouro, prata, presentes para Eliseu. E quando ele chega na porta, Eliseu não vai lá ver nem a cor da sua carruagem. Eliseu nem apareceu na porta. Eliseu manda uma mensagem, dizendo: olha, o homem que está vindo aí, manda ele se banhar no rio, e ele vai ser curado. E aquele homem ficou indignado. Disse: olha, eu trouxe riqueza, eu trouxe vestido, eu trouxe roupa, eu trouxe bens, e Eliseu nem saiu na porta. Eliseu tinha convicção do chamado dele, a dependência dele era Deus. Será que isso, amados, não? Será que isso não nos instrui a algo? Eliseu tinha o desejo de receber as bênçãos do Senhor. Eliseu, ele pede com fervor para vir a partida de Elias, sinal de desejo de herdar a missão e o espírito do profeta. Eliseu não estava apenas com curiosidade, não. Ele estava com a demonstração de fé na continuidade da obra. Sua oração revela que verdadeiramente o sucessor é aquele que deseja receber a herança espiritual e cumprir o propósito divino. Eliseu disse: eu quero fazer algo para o Senhor. Amados, como Eliseu, devemos também desejar intensamente a presença de Deus, buscando honrar a nossa fé, a fé dos nossos mentores espirituais, e cumprir o chamado de Deus.